O que se deve fazer quando uma lei religiosa exclui e não zela pela vida e pela dignidade das pessoas? Simples. O que deve se fazer é desobedecer esta lei. É o que nós vemos na palavra de Deus deste sexto domingo do tempo comum. Jesus, enquanto a palavra definitiva de Deus, o próprio Verbo de Deus que se fez carne, ele nos ensina que o valor da vida é absoluto. E sobre o valor da vida, sobretudo da vida que sofre, não se deve colocar absolutamente nada. Olá, sou o Padre Frei José, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia FAD, bolsista do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, na cidade de Mirité. Minha saudação aos queridos radioouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e a Web Rádio Nossa Mãe de Mirité, nossas parceiras da evangelização. Nós temos nesse sexto domingo do tempo comum, Levítico capítulo 13, versículo 1 a 2, 44 a 46, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 ao capítulo 11, versículo 1, e Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, se você está passando aqui pela primeira vez, então não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações para que você sempre tenha acesso aos novos conteúdos que estamos subindo aqui no canal. Deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã. Na primeira leitura, Levítico, capítulo 13, versículo 2, versículo 44 a 46, nós temos a orientação religiosa para o povo de Israel de que a pessoa com lepra deve ficar isolada da comunidade, deve ficar longe da comunidade, fora do acampamento, e se por acaso ela vier para o convívio social, ela tem que se acusar sempre de pureza para que ninguém possa se aproximar dela, para se aproximar dela. Ora, essa lei religiosa está elaborada num contexto no qual se pensava que a doença, a enfermidade fosse consequência do pecado. Então, por isso que o doente deve ficar isolado, porque no fundo seria um pecador, Depois, chamar a atenção que esta lei está no livro do Levítico. E para nós católicos, o livro do Levítico é um livro muito pouco lido, mas deve ser mais aprofundado da nossa parte. Por quê? Porque o livro do Levítico corresponde àquilo que seria o nosso código de direito canônico. Ou seja, toda, toda lei religiosa, lei litúrgica e cultual estava prescrita no livro do Levítico, ao passo que a lei civil, social, estava prescrita no livro do Deuteronômio. Então, que perceba que nós temos uma lei religiosa suscitando, pedindo que o doente seja excluído da comunidade. Bom, era assim que o antigo Israel se comportava. Mas veja o que Jesus ensina no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Ou seja, um leproso chega perto de Jesus, dizendo que ele tem o poder de lhe curar, e Jesus, cheio de compaixão, preste atenção, toca nele e ele fica curado. Ao final do texto, as pessoas vêm procurá-lo, vêm procurar a Jesus, e Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Por quê? Pelo fato dele ter tocado um leproso, ele agora, diante da religião judaica, se tornou um impuro, por isso não pode ter a convivência social. Mas o interessante é que Jesus não liga para essa lei. Ou seja, ele age com compaixão, desobedece a lei religiosa do Levítico, cura aquele leproso. Então é muito interessante porque Jesus, ao invés de ficar impuro, ele purifica. Ele cura as pessoas das suas impurezas, né? Então é muito interessante. Muito embora a sociedade considerasse Jesus o impuro, na verdade era o mais puro de todos, porque ele, ao tocar no impuro, curava a impureza dele. Então isso é muito interessante. Então, esse evangelho nos ensina que a compaixão, ou seja, esse sentimento de piedade que surge dentro de nós, movendo as nossas entranhas, deve
superar toda lei religiosa que exclui e maltrata e tira a vida das pessoas. E tira a vida das pessoas. Como esta lei do Antigo Testamento, essa lei do Levítico, que fazia com que o leproso pudesse ficar isolado, ficasse sozinho até ser recuperado, né? Então é muito interessante. Será que nós hoje, nas igrejas, das comunidades, nós temos leis religiosas que excluem as pessoas, que colocam as pessoas para fora do acampamento? Ou será que nós temos leis, normativas, comportamentos que incluem, que coloquem as pessoas para dentro da comunidade? É interessante que o Santo Padre Papa Francisco tem insistido tanto que a igreja é para todos, todos e todos, né? A igreja é para todo mundo, todas as pessoas devem se sentir acolhidas dentro do abraço acolhedor e aconchegador da Mãe Igreja. Já a segunda leitura, né? A segunda leitura, nós temos a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 ao versículo 11, versículo 1. É um textinho também muito bacana, um textinho muito interessante, porque, em primeiro lugar, Paulo vai dizer que tudo aquilo que nós passamos, comer, beber, façamos para a glória de Deus. Então, pensar que toda a nossa vida está destinada à glória de Deus, a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, desde as coisas mais simples do cotidiano devem ser feitas com a intenção de agradar a Deus. Então, a gente pode ofertar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus na medida em que a nossa vida se configura, se parece com a vida de Jesus, né? Depois, veja só, é, no final do texto vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse versículozinho fundamenta, por exemplo, a nossa devoção aos santos. Os santos são colocados para a igreja como pessoas que viveram de forma heróica o seu seguimento a Jesus, de tal maneira que podem ser para nós o exemplo. Então, o próprio Paulo está dizendo: olha, vocês sejam meus imitadores, como eu sou imitador da pessoa de Jesus. Imitador da pessoa de Jesus. Então, que nós possamos olhar para os santos e santas da igreja, pelos exemplos concretos que eles viveram nas suas vidas, como forma de nos inspirar a imitar a Cristo como eles imitaram a Cristo. Porque os santos tudo fizeram para a glória de Deus. E assim também nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, de modo muito especial, cuidar dos que sofrem, sobretudo se eles estão sofrendo por serem excluídos por alguma lei religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização, por esse espaço concedido para que a gente possa pregar a palavra de Deus. Continuamos a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa, que acontecerá do dia 4 de novembro ao dia 11 de novembro. Interessados deverão entrar em contato com o Kelly Mello pelo telefone 035 99845 6167. Terei a alegria de ser o seu diretor espiritual nesta viagem que haverá de transformar espiritualmente a sua vida. Meu muito obrigado a todos pela audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.